Fala galera, Soro da Bahia, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. Vamos dando continuidade aí ao nosso projeto Gabaritando o Artigo 5º. Eu dei uma pausa nos vídeos porque eu troquei o nome. Não vou mais colocar desafio, projeto, porque quando eu coloco desafio parece que tem uma ideia de obrigatoriedade. Eu não quero que vocês entendam que isso é um desafio que você tem que cumprir. Eu quero que você entenda a importância dessa matéria para o seu concurso. Direito constitucional é indiscutivelmente uma das matérias mais cobradas em prova. E o artigo 5º especificamente, ele não cai em prova, ele despenca em prova. Dificilmente você pega alguma prova, algum edital de direito constitucional que ele não faz menção lá dos direitos individuais. Então, você tem que entender que isso não é um desafio para você que faz prova de concurso, para você que faz prova da OAB, isso é uma obrigação que você tem. Agora, é aquela questão, já dizia o filósofo, enquanto não se sabe a que porto se quer chegar, nenhum vento lhe será o vento necessário, né? Você tem aqui um conteúdo de qualidade, gratuito, tenta deixar o mais objetivo possível. Você não quer ver? Então eu não tenho culpa, mas vou fazendo minha parte aqui, porque eu acredito muito em vocês, acredito muito na aprovação. De antemão, já curte esse vídeo aqui, compartilha, deixa o seu comentário, porque isso faz com que o canal ele acabe engajando melhor, que outras pessoas tenham acesso a isso aqui. Tem tanta gente aí hoje, né, que quer uma mudança de vida, quer passar em um concurso e às vezes não tem condição, e eu estou aqui o tempo inteiro colocando vídeos de qualidade para você aprender direito constitucional, não só para concurso e OAB, mas também para a vida. Então, sem maiores delongas, para de conversar, professor, que a cadeira já está chiando aí. Vamos para o que interessa. Vamos dando continuidade. Nós já falamos até o inciso 11. O último inciso que nós falamos foi sobre inviolabilidade de domicílio. Só que agora nós vamos falar hoje de dois incisos, o 12 e o 13. E o inciso 12, meu irmão, é a cereja do bolo. O inciso 12, ele não cai em prova, ele despenca. E mais, o inciso 12, ele não cai apenas na parte de direitos individuais. Você vai encontrar questão sobre isso aqui lá no judiciário, lá dentro de CPI. Você vai perceber que é uma situação muito importante. E até em outras matérias isso aqui vai ser importante. Quer ver? Então vamos para o que interessa. Já prepara o caderninho aí, dê continuidade ao nosso projeto Gabaritando o Artigo 5º. Então vamos nessa. Nós vamos falar então hoje aqui sobre os incisos 12 e 13. Só que eu vou começar aqui com o inciso 12. O inciso 12, ele trata sobre a inviolabilidade de dados. E, sinceramente, esse inciso aqui, você tem que tentar memorizá-lo. A Constituição fala que é inviolável o sigilo de correspondência, comunicação telegráfica, dados e telefônicas. Salvo no último caso, por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, esse é o texto aí que trata sobre essa questão da inviolabilidade de dados. E aí, a primeira coisa que eu preciso estabelecer com vocês é o seguinte. Olha o que o texto falou. É inviolável o sigilo de correspondência, comunicação telegráfica, dado e telefônica, salvo no último caso. Então, quando você pega esse inciso, você percebe, então, que a Constituição, nesse inciso 12, ela só permite você violar o último caso, que é a comunicação telefônica, interceptação, grampo, escuta, não é? Só que você vai me perguntar assim, ué, professor, quer dizer, então, que como que você viola correspondência em presídio? Como que você quebra dados bancários, fiscais, telefônicos, se o texto não permite? Vem cá. Nós sabemos muito bem que nenhum direito fundamental é absoluto. Os direitos fundamentais, eles são relativos, eles são limitados. Então é sempre possível que o direito fundamental, nesse caso o direito individual, sofra algum tipo, né, de exceção, de relativização. E é isso que acontece. Beleza? Então acaba sendo possível, diante de situações excepcionais, justamente porque o direito ele acaba sendo relativo. Então guarda um detalhe aí, e esse detalhe inclusive já foi cobrado em prova. Presta atenção. Em tempo de paz, porque período de anormalidade, estado de defesa, estado de sítio são outros 500. Em tempos de paz, a Constituição não permite expressamente você violar correspondência, comunicação telegráfica e dado. Isso acaba sendo possível em virtude de que o direito fundamental, ele é o quê? Relativo. Então, mais uma vez eu reitero, em tempos de paz, vou colocando aqui para ficar lindo o seu caderno.
em tempos de paz, a Constituição Federal não permite expressamente violar correspondência, comunicação, o negócio aqui hoje está difícil, hein? Violar correspondência, comunicação telegráfica e dados. Beleza? Agora, cumpre ressaltar, deixei muito claro, em tempos de paz. Porque em períodos de anormalidade, estado de defesa e estado de sítio, o jogo muda. Porque aí é o que nós chamamos, inclusive, na doutrina de legalidade extraordinária. Então, algumas situações que não são ali possíveis em tempos de paz, diante dessas situações acaba sendo. Beleza? Agora, isso acaba então acontecendo em virtude do fato de que o direito ele não é absoluto, ele é relativo. Beleza? É daí que você, então, dessa relatividade, que você, por exemplo, permite, diante de algumas situações excepcionais, violar a correspondência de preso. Não é? Só que eu quero chamar a atenção aqui em uma questão que eu considero muito importante, que é a questão da quebra de dados. Essa parte aqui costuma cair muito e você precisa tomar cuidado com alguns detalhes. Quando eu falo de quebra de dados aqui, basicamente eu estou falando de dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. Dados bancários, eu quero saber suas movimentações financeiras, né? Dados fiscais, o que entra, o que sai do seu patrimônio, o que você compra, o que você vende. Dados telefônicos, para quem você ligou, quanto tempo ficou na ligação, o extrato da conta. E aí olha que interessante, quando eu falo de quebra de dados, isso aqui, por exemplo, eu posso fazer por ordem judicial ou diretamente por CPI, por Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Lembrando aqui que CPI que pode fazer isso aqui, federal, estadual e distrital, né? A doutrina entende que CPI municipal não possa fazer isso porque, por exemplo, o município não tem poder judiciário. Quando você pega, olha a lógica da doutrina, quando você pega o artigo 58, parágrafo 3º, que ele fala de CPI, ele fala que CPI possui poderes de investigação próprio de autoridade judicial. Então eles entendem assim, cara, como o município não tem poder judiciário, então o município não pode fazer isso aqui, beleza? Então já fica aí, ó, já posso cobrar isso aí lá no legislativo, lá em organização do Estado. Tá vendo o quanto é importante fazer esse tipo de conexão? Agora, vejam bem, já sei então que quebra de dados, embora a Constituição não permita, né, nós podemos em virtude do fato de ser um direito relativo. Pode ser feito por ordem judicial ou diretamente por CPI federal, estadual e distrital, né? Agora, tem muita situação interessante aqui que você, né, às vezes tem que tomar cuidado. Alguns falam da questão da receita, né, que, por exemplo, os dados fiscais são da receita, né, do fisco. Agora, e a questão do dado bancário, que o Supremo já falou que é constitucional o compartilhamento, né, de dados, né, do banco, né, da instituição financeira para a receita, por exemplo. Então, tem muita situação interessante aqui, questão de Tribunal de Contas, questão de ABIN, né, e é justamente por isso que eu estou gravando, né, o meu curso de constitucional completo 2023. Em breve eu vou divulgar aí. Aí, meu irmão, eu vou ramificar isso aqui, vai ser uma loucura. Mas o intuito aqui é fazer você, pelo menos, ir pegar no tranco. E eu lhe asseguro contundentemente, o que geralmente cai em prova é isso aqui, beleza? Agora, já sabemos então que tem muita coisa importante aqui, né? Mas geralmente também costuma cair em outros pontos, em provas mais jurídicas, né? Mas ainda assim, isso aqui resolve muita coisa na hora da prova. Aproveitando o embalo, eu não quero que você confunda quebra, e aí eu vou aproveitar a situação para desmembrar um detalhezinho com vocês. Eu não quero que você confunda quebra de sigilo telefônico, que são os dados telefônicos, como eu mencionei aqui, basicamente, o extrato da conta, né, que é o extrato da conta. Para quem ligou,
quando ligou, quanto tempo ficou na ligação. Sei que isso aí eu posso fazer por ordem judicial ou diretamente por CPI. Ah, lembrando, CPI para quebrar dados, ela tem que fundamentar isso, né, sempre, e tem que respeitar o princípio da colegialidade. Não posso fazer ali diretamente por ordem do presidente da casa, do presidente da comissão. Tem que ser por maioria dos membros, beleza? Eu não posso confundir, então, quebra de sigilo telefônico com quebra de sigilo, das comunicações Tá complicado, pessoal, mas vamos nessa. Quando eu falo em quebra de sigilo telefônico, são dados. Quebra de sigilo das comunicações, basicamente aqui eu quero que você entenda a interceptação. Alguns falam aí do grampo, da escuta, que são comunicações, mas aqui eu quero falar especificamente da interceptação telefônica. Porque o texto da Constituição, ele vai mostrar que isso aqui você não pode fazer de qualquer forma, A interceptação telefônica, que é o último caso, é a comunicação, eu posso fazer. Na verdade, somente posso fazer, melhor dizendo, por ordem judicial. Então, é uma matéria sob reserva jurisdicional, por exemplo, CPI não pode entrar nessa situação, A Constituição fala na forma que a lei estabelecer. Então, tem que ser na forma da lei. Existe uma lei que fala sobre isso, é a Lei 9.296 de 96, e mais. Ainda que haja ordem judicial e ainda que o magistrado observe a lei, eu não posso fazer isso em qualquer caso. Eu só posso fazer isso aqui para investigação criminal ou para instrução processual penal. Beleza? Então, a comunicação aí, no caso a interceptação especificamente que eu estou falando, tem que ser por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aí ele pergunta, gente, eu posso fazer uma interceptação telefônica por uma questão administrativa, por uma questão trabalhista? Não, você só pode fazer aqui. Agora, o diferente é, você pode usar, sim, você tem o Instituto da Prova Emprestada. Desde que você tenha feito no âmbito correto, você pode acabar aproveitando em outras situações. Então, usar, ok, fazer somente para esses casos. E aí, tem muita situação interessante aqui, por exemplo, que pode até cair em outras matérias. Prazo, sabemos que a interceptação sempre tem que ter prazo ali, e aí o Supremo já falou que esse prazo pode ser prorrogado várias vezes. Outro detalhe interessante, fiz a interceptação, sou obrigado a degravar tudo? O Supremo entende que não. Você pode fazer uma degravação parcial daquela conversa, desde que você encaminhe a gravação total para a defesa do indivíduo. Porque vai que você está tirando alguns trechos ali da ordem, está prejudicando ali o indivíduo que está sendo investigado. Outro caso interessante também, juiz de primeiro grau, juiz de primeira instância, mandou fazer uma interceptação. E aí, quando estava ali escutando tudo, percebeu que tinha alguma autoridade com foro por prerrogativa de função. Lembra desse caso? Dilma, Lula, Lembra da situação? E aí o Supremo entende que aconteceu uma situação como essa, o que foi feito até ali está tudo certo, beleza? Só que esse juiz de primeira instância vai ter que mandar isso para o tribunal competente, onde o cara tem foro, e aí o tribunal que vai acabar decidindo ali se desmembra, o que fazer com essa situação. Cuidado, isso aí costuma cair muito em prova. Então, tá vendo em um vídeo aqui até agora, 14 minutos, quantas dicas importantes eu já passei para vocês e vocês ficam aí vacilando. Então, falei um pouco aqui do inciso 12, falei aqui da questão do tempo de paz, da questão dos dados, fiz essa diferenciação. Dentro da interceptação telefônica, te dei várias dicas importantes aqui, Então, tá vendo quanta coisa eu extraí aí em 14 minutos? Imagina num curso completo, destrinchado, vai ser uma loucura, baby! Mas vamos lá, tá gostando do vídeo? Já curte aí, compartilha com pelo menos um amigo, por favor. Vamos fazer esse vídeo chegar a 300 visualizações, não é possível, Um canal com mais de 5 mil pessoas já. E detalhe,
Quer aprender constitucional administrativo de uma vez por todas? Eu vou montar minha última turma nesse formato, a última, de imersão constitucional administrativo. 90 dias de imersão, do básico ao avançado, corrijo mais de 1000 questões de uma forma diferente que eu faço, por apenas R$ 75,00, não é pegadinha. Beleza? Ainda tem plantão de dúvidas diretamente comigo. Tem coisa que só eu faço por você, né? É só mandar um zap 61981235582. Lhe garanto que você vai aprender do básico ao muito avançado aí no direito constitucional. Começa essa turma no dia 3/3. Beleza? Então, tá precisando aí? Fala comigo. Ah, professor, não tem o valor total agora. Parcela. Já ouviu falar do boleto de confiança? Foi eu que inventei, né? Vamos, eu quero que você estude. Falei um pouco do inciso 12 e eu quero falar agora um pouco do inciso 13 também, né? Para fecharmos esse vídeo aqui e fazer vocês pegarem um embalo de novo aí do nosso gabaritando o artigo 5º. O inciso 13, ele fala assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É o famoso livre exercício profissional, né? E a primeira situação que eu preciso falar desse inciso, que é com certeza a parte mais cobrada dele em prova, não está nem dentro dos direitos individuais. Ele está dentro de uma outra matéria, que é o fato desse inciso ser uma norma de eficácia contida. O que é uma norma de eficácia contida? Isso aí entra dentro daquela teoria lá de José Afonso da Silva, né, que ele divide as normas em plena, contida e limitada. E uma norma contida é aquela norma que entra produzindo efeito, né, porque ela é uma norma direta e imediata, mas uma lei posterior pode restringir o alcance dessa norma. Vou te dar um exemplo. Hoje, alguma lei me impede de ser servente de pedreiro? Não. Então, hoje, é livre o exercício dessa função ou não é? Se eu encontrar alguém para me contratar, eu posso exercer essa função? Posso. Então, tá vendo? A norma aqui está produzindo todos os efeitos. Ela está sendo direta e imediata. Só que em virtude de uma mão de obra cada vez mais precária, em virtude de muitos acidentes de trabalho, o Estado teve que intervir. E o Estado criou uma lei falando o seguinte: olha, a partir de agora, para ser servente de pedreiro, tem que fazer um curso de tanto tempo em tais órgãos. Depois que essa lei for criada, eu lhe pergunto, qualquer um pode ser servente de pedreiro? Não. Vai ter que adequar ao que a lei fala. Então veja, a norma estava produzindo todos os efeitos, só que veio uma lei e acabou restringindo aquela situação. Isso é a famosa norma de eficácia contida, né? Então, por exemplo, hoje, para que eu possa exercer a advocacia, eu tenho que estar lá, né, inscrito na OAB, né? Então, quando existe a exigência, ok. Só que aí tem algumas situações que extrapolam. Por exemplo, a Ordem dos Músicos do Brasil, né, ela fez uma exigência que para o cara exercer a função de músico ele tinha que fazer a inscrição. E o Supremo falou negativo. Isso é inconstitucional, está errado. Você tem que entender que a regra é a liberdade. A regra é a liberdade da função. A exceção é quando existir, por exemplo, algum potencial lesivo àquela função, que não era esse caso aqui. Por isso o Supremo entendeu que era inconstitucional essa exigência feita pela Ordem dos Músicos. Isso cai direto em prova. Outra situação também interessante, que também já caiu muito e até hoje cai, né, é a questão do jornalista, né? Lembra desse caso? A questão do jornalista, que o Supremo entende que com base na liberdade, né, de expressão, todos podem exercer essa função. Não precisa, ela não é privativa de bacharel, né? E na época deu muita situação, deu muita confusão isso tudo, mas o Supremo acabou entendendo dessa forma e até hoje essa questão cai muito, mas muito mesmo em prova, né? E assim, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque são situações que, às vezes, uma prova muito literal, um IADES, um Instituto OCP, não vai cobrar tanto. Agora, um CESP deita e rola nisso aí, né? Como, por exemplo, o fato de que o Supremo julgou inconstitucional alguns dispositivos da lei da OAB, né, que, diante de inadimplência, o órgão de classe ali queria impedir o indivíduo de exercer a função, o Supremo falou que não pode, não é? Então, tem muito detalhe interessante inerente à jurisprudência do artigo 5º. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Mas já estou chegando aí em 20 minutos, você sabe que eu tento deixar esses vídeos aqui o mais pragmáticos, o mais objetivo possível, e eu fiz dessa forma aqui. Ainda te garanto
que o que eu falei aqui cai muito em prova. 80% das questões desses dois incisos cai do que eu falei aqui. Claro, tem algumas situações de aprofundamento, né, que aí já demora porque tem que explicar alguma situação específica e não é o objetivo aqui nesse projeto. Por favor, gostou do vídeo? Curte esse vídeo, comenta esse vídeo, ativa as notificações aqui do canal para sempre que eu postar um vídeo novo, você, né, ser avisado aí, porque é dessa forma que você vai ajudando aqui o canal do professor Orlando Júnior. Se possível, compartilha com algum amigo aí esse vídeo e vamos juntos, porque aqui o meu objetivo, vocês sabem que sempre foi e sempre será a sua aprovação. Até a próxima. Valeu, tchau!